Estamos aqui neste pré-congresso de missões. Nós estamos já nos arrumando para o grande congresso, e eu tenho certeza que Deus começa a mover as águas neste lugar. Deus começa a mover os corações. E este mês de julho, os crentes que estão aqui hoje continuarão crentes. Ninguém vai se desviar em nome de Jesus. Nem um jovem vai se desviar, nem um adolescente vai se desviar, porque o nosso Deus não vai deixar, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pastor Gessé, está na hora de você ministrar a palavra do Senhor. Pega este gancho aqui, vai levando aí pela beira, pela ilharga, e vai fazendo aquele estarrabufado espiritual aí que dá certo. Marcos 5. Antes, eu vou ler o versículo 35 do capítulo 4, e aí em seguida eu já vou ler no capítulo 5. Diz o texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para a outra margem. Diga comigo: passamos para a outra margem. Nossa, mas vamos falar calmamente, tranquilamente, sobre as lições de uma missão em Gadara. Diga comigo: as missões, ou seja, as lições de uma missão em Gadara. Agora preste atenção como subtema: um feixe colhido e semeado. A gente vai encontrar estas lições aqui. Primeiramente, irmãos, situando os amados no texto que lemos, Gadara era uma cidade na região da Transjordânia, mais ou menos a 10 quilômetros do Mar da Galileia, e era cidade grega, antiga região da Pérea. E essa cidade, ela fazia parte de um aglomerado de cidades. 10 cidades tinham naquela região da Pérea, e ali estava um povoado, um lugar chamado Gadara. O historiador Plínio vai nominar estas cidades e dar o nome delas nos dias de Jesus. Jesus tem uma missão toda especial nesse dia. O Mar da Galileia era um mar de aproximadamente, ou é um mar de aproximadamente 13 quilômetros de largura, com aproximadamente 19 de comprimento. Jesus sente uma necessidade de fazer algo. E aqui nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a transmitir esta mensagem. Dentro desse texto está inserida uma lição interessante. A gente fala de missão e pouca gente para pensar o quão sério que é a missão. Trabalhei por 8 anos como diretor de missões no estado do Paraná e na capital, e tive a oportunidade de visitar alguns países, algumas bases missionárias, em especial na África, entre outros lugares, mas em especial na África. E quando a gente fala de missão, a gente não fala de festa. Departamento missionário não faz festa. Departamento missionário faz guerra. Todas as vezes que nós começamos um trabalho missionário, é um combate, é uma guerra. A obra missionária, amados, a igreja que tem visão missionária, ela tem uma visão, cujos aspectos dessa visão, primeiro, uma visão de fé. Sem fé, ninguém consegue fazer a obra missionária. Em segundo lugar, é uma obra espiritual. E para isso, a gente precisa ler um pouquinho do mundo espiritual, do que trama Satanás para dominar, para judiar das nações. E quando a gente trabalha com missão, a gente precisa abrir o leque da visão. A obra missionária não é uma invenção de homens, é uma obra bíblica. Não foram os pastores que inventaram a obra missionária,
Foi Jesus Cristo que inventou a obra missionária. Foi Deus que inventou a obra missionária. Então ela é uma obra de fé, ela é uma obra bíblica e ela é uma obra humana também. Não se faz missões sem lançar mão das pessoas. Se Deus quisesse que missão fosse feita pelos anjos, a coisa seria diferente. Mas não, Deus permitiu e Deus nos comissionou que nós fôssemos missionários, que nós fôssemos mensageiros de Deus. Existe um tipo de mensageiro no antigo tempo, no tempo dos reis, e Jesus, a Bíblia vai trazer isso como um exemplo para nós. Havia um tipo de mensageiro no comando real chamado de querusas. Os querusas eram mensageiros específicos que saía da porta do palácio levando uma mensagem do rei. As mensagens eram específicas. Os querusas sabiam a mensagem que levava. Eles não levavam qualquer coisa, porque era a boca do rei falando nas províncias. Eu e você, nós somos os querusas de Deus, levando a palavra. Nós conhecemos da boca de Deus, do coração de Deus, para os corações das nações. Então nós temos a mensagem, nós sabemos a mensagem e nós sabemos que vamos fazer no reino. E por isso ela é uma obra de homens também. Ela não é só espiritual, ela não é só bíblica, ela é também uma obra de homens também. Deus precisa de todos nós. Com temor, com muita atenção, porque Deus tem uma mensagem para os nossos corações nesta noite. Glória ao Senhor. Preste atenção numa coisa. Existem demônios de habitação e existem demônios de possessão. Pastor, mas o pastor Janari vem trazer um pregador lá de Curitiba para falar de demônios? Ruim, né, pastor? Mas eu vou falar de Jesus também. Eu vou falar de um feixe colhido e semeado. Tenta entender comigo quais são os demônios de possessão. Demônios de possessão são demônios que têm a cidade e têm o governo da cidade. Eles não são habitantes da cidade, eles possuem a cidade. Para entender um pouco melhor, existem demônios que pagam aluguel na cidade. Esse é demônio de habitação. Eles não são donos da terra. E existem demônios que possuem a cidade. Jesus está dizendo: vamos para Gadara, e lá tem possessão. Os demônios possuem a terra. Eu quero que você entenda isto nesta noite. Aonde um missionário põe os pés, começa a despossuir a terra. Aonde um missionário, um homem de Deus, põe os pés, demônios de possessão perdem a terra. Na ilha do Mosqueiro não tem demônio de possessão, tem demônio de habitação, porque nesta cidade tem um anjo de Deus que pôs os pés para pastorear, e aonde o homem de Deus chega, os demônios têm que sair da posse. O cachorro não saiu do colo daquela senhora. Aonde aquela mulher e o cachorro estava? E aquele cachorro começou a me irritar. Eu fiquei irritado com o jeito daquele cachorro. De repente aquela mulher achou que era engraçado o que ela ia me dizer. Disse: pastor, engraçado esse cachorro aqui. Se a gente liga CDs evangélicos aqui, hinos, esse cachorro vira um bicho dentro de casa. Ele fica irado, fica brabo e quer morder e começa a gritar. E se a gente coloca rock, ele fica tão feliz e começa a abanar a cauda e fica numa felicidade total. Eu olhei para aquela irmã, vontade de dizer: irmã, toma vergonha na cara. Será que não percebe que tem demônio nesse cachorro?
Os demônios pegam as criações, pode estar encostado numa criação. Eu já vi animais endemoniados. E eu percebi que o demônio que estava perturbando o casal para separar estava incrustado naquele cachorro. Eu disse: vem aqui, irmã, nós vamos orar. E esse demônio que está nesse cachorro vai sair. E ela disse: irmã, principalmente se ouvir as irmãs Falavinhas cantando Mateus e Êxodo, aí que ele fica irado. E esse cachorro vai ter que aprender a ouvir as irmãs cantarem. E nós oramos, repreendemos o demônio daquele lar. Isso já faz aproximadamente 8 anos. Até hoje o casal está vivendo junto, porque existem demônios pagando aluguel em algumas casas. E é por isso que as pessoas não conseguem servir a Deus direito. Existe parte da casa que tem demônios morando. E Jesus está nos ensinando a despossuir a terra. Demônios de possessão e demônios de habitação. A segunda lição que nós vamos encontrar aí, a primeira é a lição do mundo espiritual. A segunda lição é a lição da recondução. Havia um homem endemoniado que estava fora do percurso humano. Satanás tira as pessoas da sua normalidade. E Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo: vou a Gadara e vou pôr aquele cabra no eixo. Vou pôr aquele rapaz no lugar. Eu fico imaginando que quando Jesus disse, já era tarde, Jesus disse assim: vamos para Gadara. Aí apareceu lá o Jessé, o Clóvis, o Messias, o pastor Janari. Ô mestre, que isso, mestre? Olha aí, o dia já findou, o senhor trabalha o dia todo hoje. O senhor está cansado. O que é isso? Isso é uma estupidez, nós enfrentar o mar da Galileia agora. Jesus tinha uma razão porque ia para a outra margem. Alguma coisa estava tirando o sossego de Jesus. Ele escutava um clamor. Lembra quando eu disse para você falar clamando? Lembra disso? O primeiro clamor que Jesus escutou foi o clamor da alma do gadareno. O segundo clamor que eu pedi para vocês repetir já não era mais a alma do gadareno, eram os demônios que clamavam. Aonde chega o homem de Deus, os demônios clamam. Os demônios não aguentam, eles gritam. Jesus certamente diz para os discípulos, depois de interrogatórios, isso é conjecturas minhas: eu escuto uma voz que vem do outro lado do mar. Os crentes precisam começar a escutar o clamor das almas. Quem postula a obra missionária tem que aprender a escutar o clamor das almas, escutar o clamor das vidas preciosas. A alma do gadareno clamava e Jesus escutava do outro lado. Nesta noite, em nome de Jesus, escute o clamor das nações, escute o clamor das almas, escute as vidas preciosas clamando: tragam-me o evangelho, salve-me das garras de Satanás, salva-me da feitiçaria. Este é o clamor que vem do outro lado. Veja que coisa esquisita. A primeira coisa errada que está com esse homem é que ele morava em sepulcro. Jesus escuta uma vida que clama e que vive no meio de defuntos, no meio do cemitério. Responda para mim: cemitério é lugar de gente morar? Sim ou não? O que esse gadareno está fazendo no cemitério? Porque o que estava nele preconiza a morte. A Bíblia diz que o diabo veio para matar. E a primeira coisa que o diabo mostra para a pessoa quando quer destruí-lo é a sepultura. Satanás não vai te mostrar coisas boas, ele mostra até a altura, depois ele começa a te mostrar a sepultura.
Se você estudar a história de Elvis Presley, um dos precursores do rock, você vai ver que ele era um rapaz bonito, maravilhoso, que tocava na igreja evangélica Assembleia de Deus da América, cantava maravilhosamente, e Satanás mostrou para eles os palcos do mundo, e ele se engraçou com isso. Mas de altura para frente, Satanás pôs ele nas drogas e começou a lhe mostrar a morte. Satanás não mostra a vida, ele mostra a morte. E para o gadareno ele mostrava os sepulcros. É por isso que a gente precisa ir atrás das vidas preciosas. Outra coisa errada que está nesse rapaz: o homem arrebentava cadeias. Esse homem está fora do comum. O homem normal não arrebenta correntes, não arrebenta grilhões. O homem normal não faz isso. Ele vivia preso em correntes, e quando prendia ele, eles tentavam prender, e a Bíblia diz que faziam em migalhas os ferrolhos, ou seja, as portas não seguravam ele, as correntes não seguravam ele. Esse homem está fora do compasso. Cuidado, quando você começar a sair muito fora do compasso de Deus, bata o joelho no chão, começa a orar. É Satanás que acelera a vida e tira você do compasso. Tenha cuidado, vigie. Quando você começa a sair dos padrões de Deus, alguma coisa está errada na sua vida. Conserte enquanto é tempo, para que a tua alma seja alcançada. Ele andava sempre. Quem de vocês aqui anda sempre? Dia e noite. A gente anda, mas para dormir, para descansar. Esse infeliz estava andando sempre. Ele não tinha descanso. Andava sempre. Conversei com um cidadão, hoje ele é pastor, mas ele foi viciado em drogas. E ele disse: pastor Gessé, o viciado em drogas, determinados tipos de viciados, entra nele um demônio que não deixa ele ficar parado. E para mim, não dava certo, todos os sapatos meus rebentavam tudo, porque eu andava dia e noite. Dia e noite eu andava. E aqui esse rapaz está fora do plano humano, ele está andando fora do comum. Jesus está indo para lá para resolver esse problema. O homem andava clamando. O clamando aqui é um verbo no gerúndio que indica que o clamor desse rapaz não era alguns momentos, não era sempre. O verbo indica ação contínua. Esse moço clamava sempre, estava andando e clamando. A sua alma sofria constantemente. E isto chegou aos ouvidos de Deus, aos ouvidos do mestre. Jesus escutou, irmão, muito parecido com aquela passagem que Elias orou para não chover em Israel. Depois ele orou, sumiu aqui o retorno. Depois ele orou para que chovesse em Israel. E no dia que ele sabia que ia haver chuva em Israel, ele falou para o rapaz: corre e avisa Acabe, porque ruído há. Ele escuta. Ele está usando o verbo haver aqui no presente indicativo, está escutando agora. Ele diz assim: ruído há de uma abundante chuva. O profeta está escutando a chuva. Faltou pouco sentir o cheiro da terra molhada. E Jesus dá-nos uma lição muito parecida. Ele está escutando o clamor que vem de Gadara. Ele está escutando o clamor que vem do outro lado, clamando. Outra coisa ruim, ele estava se ferindo com pedras. Essa é a segunda lição que nós encontramos. Os irmãos estão se batendo. Acontece, sabe que esse bicho ruim trabalha no som também, né?
Trabalha no som também. Do jeito que está aí, tá bom, irmão. Ficou bom agora. A terceira lição, que eu já falei um pouquinho, a lição do clamor. Jesus escuta uma voz que clama. Então, o primeiro clamor, no versículo 5, é o clamor da alma do gadareno. Aqui é o gadareno que está clamando. A alma dele clama. E Jesus escutou o clamor da alma dele. Jesus não estava preocupado com o clamor de demônios, não. Você vai entender isso, que Jesus, quando chega, ele confronta os demônios que estão no gadareno. E agora ele escuta o clamor. E a gente entende, irmãos, que algumas artimanhas Satanás fez para impedir a estada de Jesus em Gadara. São conjecturas minhas. Você prestou atenção antes do capítulo 5 que o mar se revoltou? Você prestou atenção que antes do capítulo 5 os discípulos correram dizer para Jesus: mestre, nós vamos afundar. Pode ser que os demônios também tenham tido um projeto no mar para tentar afundar os barcos, porque Satanás também trabalha na natureza. Eu me lembro, há 20 anos atrás, eu me lembro do testemunho de Jim Swaggart, que estava num voo de um país para outro, e de repente entraram numa tormenta, e o avião estava quase a perecer no ar. De repente Deus falou com Jim Swaggart: levanta e repreende os demônios. Jim Swaggart levantou no meio da aeronave, se segurou e repreendeu os demônios. E quando ele repreendeu os demônios, o vento acalmou e a aeronave se planou no ar e conseguiu um voo. Se esse foi o intento dos demônios, Jesus estava no barco. Se Jesus estiver no teu barco, irmãos, Satanás pode sacudir de todas as formas, que não vai ter problema. O nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Quantos creem que Jesus está no barco? Diga comigo: o meu barco não vai afundar. Aí quando Jesus chega em Gadara, aí os demônios clamam também. E tem o que é pior, eles clamam e se curvam. O texto aqui diz que os demônios adorou. Essa adoração aqui é no sentido de reverência, é no sentido de reconhecer quem é Jesus. Não que demônio adora, demônio não tem mais chance. Aqui, esses demônios se prostraram reconhecendo que Jesus era filho do Deus Altíssimo. Mas é mais ou menos assim a artimanha. Satanás é cheio de projetos. Se ele perder na primeira instância, ele tenta na segunda, na terceira, até o Supremo. Até o Supremo da corte satânica. E o que eu entendo aqui, amados, é que tinha o primeiro plano. Imagine que a hora que Jesus saiu do outro lado com os discípulos, o demônio-chefe de Decápolis e de Gadara certamente reuniu os demônios e disse: ó, o homem está vindo aí. Ele saiu lá do outro lado. E vocês sabem que aonde ele chega, a gente perde a terra. Vocês sabem disso, não é? É mais ou menos isso o diálogo deles. Ele está vindo pelo mar. E tem mais uma notícia para vocês: ele não está vindo sozinho, não. Está vindo uns pés de fogo junto com ele, umas canelas de fogo com ele, que ninguém pode com eles. Eram os discípulos, que alguns barquinhos estavam indo junto. Está vindo aí junto com ele o Clóvis, o Messias. Está vindo junto com ele aí o Janari. Está vindo junto com ele aí o Gessé. Essa gente é terrível. Aonde ele põe os pés é deles. Nós vamos perder a terra. O cara está vindo aí. Talvez ele diria isso, porque esses demoniados não falam o nome de Jesus. Lembra de uma apresentadora de televisão que não falava Jesus? O cara lá de cima.
o cara está vindo aí, o cara está chegando. E isso é tão verdade que quando Jesus chega nas margens do outro lado de Gadara, Jesus vem fazendo mais ou menos o que a gente faz. Eu já fiz muito isso. Quando vai em direção a um endemoniado, está indo na estrada, e a gente já vai dizendo: demônio, sai do caminho. Demônio, eu repreendo. Jesus, vai na minha frente. Demônios, sai do caminho. Jesus estava falando isso, expulsando os demônios. E ele chegaram e disse: filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar, vem tomar a nossa terra. Jesus realmente tinha ido para acabar com a folia daquela gente. Em Gadara se criavam muitos porcos, e é por isso que a negociação veio através dos porcos. Os porcos, já de costume da época de cultos pagãos, cultos politeístas, eles ofereciam porcos em sacrifícios, e parte daqueles porcos eram vendidos para sacrifício aos deuses da região. E Jesus começa a desafiar em Gadara, começando pelos objetos de sacrifício deles. Quando Jesus se aproxima e os demônios clamam, começa o segundo projeto, o segundo plano de Satanás. Agora eles sabem que vão perder a terra, eles sabem que vão ter que sair da terra. Então agora eles começam o segundo plano. Veja lá o Nazareno. Tudo bem, a gente sai desse trouxa aqui e entra nos porcos. Deixa a gente entrar nos porcos. E a ideia dos demônios é o seguinte: a gente entra nos porcos e continuamos na terra nos porcos, porque os porcos vão para o continente afora e a gente permanece em Gadara. A gente não sai da terra. Aqui a gente tem que ter um cuidado quando a gente permite. Jesus permitiu porque ele sabia o que ia fazer no final. Mas cuidado com determinadas permissões. Ah, eu sou crente, mas gosto disso e disso, eu não vou abrir mão. E aí o diabo se aloja naquilo. Quando eles pediram para entrar nos porcos, Jesus disse: pode entrar nos porcos. Em outras palavras está dizendo: no mar as ondas não me venceram, eu estava na criação, eu sou feitor de tudo isso. Os porcos também é criação de Deus, é nossa criação. Pode entrar nos porcos. E quando eles entraram nos porcos, era como se Jesus tivesse um controle remoto. Os demônios e o chefão dos capetas puxavam para o continente, e Jesus está lá no controle remoto. Não, é para o mar, é para o precipício. Quero que morra porcos, se consuma com demônios e tudo. Nem os porcos eu não quero aqui mais. Caia no mar, caia no precipício, demônios e porcos. E Jesus foi controlando na mente dos porcos, igualzinho a gente controla no controle remoto. Foi levando, e os porcos foram caindo de despenhadeiro. E a Bíblia diz que eram quase 2.000 porcos. Faça a conta comigo. Se tinha quase 2.000 porcos, e todos os porcos ficaram endemoniados, uma legião, que é o que os demônios falaram, o demônio-chefe falou na boca do gadareno, era aproximadamente 6.000 demônios, baseado no sistema do exército romano. Então, quantos demônios entrou em cada porco naquele dia? Então, aqueles porcos ficaram, no mínimo, com o quê? 2 demônios cada um? 3 demônios? Aqueles porcos ficaram muito endemoniados. Imagina o barulho que fizeram naquele dia. Imagina que coisa terrível. E os porcos caíram num precipício e morreram no mar. Deus, nesta noite, através da sua palavra, nos abre a mente para saber lidar com as obras das trevas e não abrir mão das almas preciosas
que precisam da nossa ajuda, do nosso trabalho. O ministério de Jesus é um ministério maravilhoso, atrair aos povos. Nós temos que atrair as pessoas, porque aonde nós pôr a planta dos nossos pés, as coisas têm que mudar numa cidade. Quando uma igreja não muda o povo da cidade, alguma coisa está errado com a igreja. Precisamos mudar os povos. E para encerrar, Jesus enxergou, a princípio, era um feixe que você não dava valor nenhum, catinguento, mulambento, morando no cemitério, machucado, todo esculhambado. E Jesus faz uma viagem no mar da Galileia, cansado, atrás de um mendigo miserável. Mas este é o segredo da obra missionária. Pastor Clóvis, me ajude um pouquinho aqui. Vem aqui um pouquinho. Uma coisa é o olhar do Clóvis e não enxergar o pastor Clóvis, mas enxergar uma multidão atrás do Clóvis. Era um feixezinho que você não daria valor, mas Jesus enxergou atrás daquele homem uma multidão de pessoas. Será que a nossa visão está tendo um deslumbre maior? Será que a gente está vislumbrando algo mais? Ou a gente está enxergando só a pessoa? Quando falamos de Jesus a um viciado em drogas, nós podemos estar falando para uma multidão de outros colegas viciados. Essa é a lição que Jesus está nos ensinando. A lição do feixezinho que foi semeado no mesmo dia. Então Jesus disse para os demônios: sai dele, pode entrar nos porcos. Porcos, cai no mar. E agora não me pergunto como, mas alguém certamente conduziu aquele rapaz para tomar um banho. Foi lá, tomou um banho, passou um perfume todo especial, quem sabe um Boticário, uma Natura, sei lá, algum desses perfumes famosos. Isso é conjectura minha. Penteou o cabelo bonitinho. Não sei se ele fez um moicano que nem você assim, deixou o cabelo todo arrumadinho, passou um gel, e o cabra agora está em são juízo, está sabendo de tudo, sentadinho ali, olhando de olho nos discípulos. Deve ser legal ser discípulo deste homem. Quando Jesus termina a obra dele, ele vai para o barco, e o gadareno chega para Jesus e disse: mestre, deixa eu ser um desses homens aí. Olha como é bonito, tudo de gravata, tudo cheiroso. Deixa eu ser um homem desse aí. Aí Jesus disse: não. Que ruim Jesus, né? Podia ter dado uma chance para o rapaz. Jesus, em outras palavras, está dizendo: vou te semear hoje. Eu vou semear você em Decápolis. E aqui em Decápolis você vai falar para estas cidades. Ele se tornou naquele dia o evangelista de Decápolis. Jesus disse: não, você fica aqui e vai anunciar para o seu povo, para essas cidades, quão grandes coisas o Senhor Jesus Cristo de Nazaré fez a você, gadareno. É mais ou menos isso que acontece. O cidadão aceita Jesus, Jesus transforma ele, e ele sai louco, apaixonado por Jesus, semeando a palavra do Senhor em todos os lugares. Nesta noite, encerrando esta mensagem, eu gostaria que você acreditasse no ID de Jesus, que você sentisse Jesus tocando na sua vida, e quem sabe hoje mesmo o Senhor pode te chamar para a obra missionária. Aleluia! Saia do teu lugar e venha aqui em nome de Jesus, e o Senhor vai te dar vitória nesta noite. Cadê os missionários para orar? Cadê os missionários para convidar? Cadê os missionários para clamar?
Fale com Deus nesta noite. Eu já preguei, você pode glorificar ao Senhor. Os pastores que estão aqui vão ajudar a estender as mãos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Sinto a glória de Jesus. Quem quer passar para outra margem como Jesus passou, a margem da obra missionária, a margem da busca pelos pecadores para Jesus, eles não têm forças para serem libertos, mas você tem força para libertá-los. Aquele gadareno não conseguia, mas Jesus foi a força do gadareno. Jesus foi lá e resgatou. Você está comissionado por Jesus essa noite. Venha você que tem uma chamada de Deus. Quem sabe esta noite é a noite que o Senhor vai chancelar a sua obra missionária em você. Eu quero nesse momento orar. Quero que você estenda suas mãos para os céus, um ato de gratidão, porque a sua vida está normal, não está desconcertada como a do gadareno. Pede para Jesus nessa noite, para você ter um ouvido afinado e ouvir o clamor das almas. Existe um clamor que vem da África, um clamor de almas que estão na feitiçaria, um clamor de crianças que quando nascem são oferecidos a demônios. As crianças nascem e elas recebem uma incisão na pele, e aquilo ali é uma aliança satânica. Aquela criança fica entregue aos demônios. Mas você é o poder que Deus tem nessa terra para esfacelar todas as artimanhas de Satanás. Em nome de Jesus, acredita nisso, irmãos. As alianças satânicas cairão por terra esta noite, em Mosqueiro, em nome de Jesus. Oh, nesta noite, o Espírito de Deus te toma, e o pastor Genari vai ver muitas almas se rendendo nesta cidade. Você verá muitas vidas se rendendo a Cristo. Eu quero parar, irmãos, mas algo me diz que você ainda tem que vir aqui. Há poder no teu nome, Senhor, resista. Não deixe essa pessoa ser dominada pelas forças. Saia, irmão. Você que está demônios pagando aluguel na tua casa, sai do teu lugar e vem aqui dizer hoje: Jesus acabou o inquilinato de Satanás na minha casa, em nome de Jesus. Onde você pôr a planta dos pés é tua. Pastor Clóvis, vem aqui orar. Eu quero chamar os pastores que estão aqui para nós estendermos as nossas mãos. Ei, essa é a tua oportunidade. Venha despossuir a terra. Venha despossuir a terra. Venha dizer para os demônios: acabaram os inquilinatos. Não tem mais aluguel na minha casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Venha, 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 venha. Seja vitorioso nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Em nome de Jesus, obedeça a voz de Deus. Bendito serei. Senhor nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, e nesta hora de oração, nós queremos entregar o teu povo, a tua igreja, nas tuas mãos, Senhor. Olha para este moço que está te aceitando como Salvador. Olha para este irmão, esta irmã que está enfermo, que está doente, meu Deus.
que o Senhor venha curar, que o Senhor venha repreender todo o mal nesta noite, da vitória, da graça para a tua igreja, para o teu povo, Senhor. Pai, nós queremos declarar nesta noite a falência do inferno nesta cidade, nos lares dos teus filhos, na casa de cada um, Senhor. Que o meu Deus venha abençoar cada lar, cada família, cada irmão, cada servo teu. Pai, faça o milagre acontecer, meu Deus. Que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha curar o coração deste moço, desta moça, deste jovem, desse rapaz, deste senhor, desta senhora. Sara, meu Deus, e liberta e transforma pelo poder que há no teu sangue. Pai, faça o milagre, Senhor. Opera a maravilha nesta noite. Repreende a fúria do cão, do inferno. Repreende todo embaraço, todo mal. Saia em nome de Jesus. Pai, da vitória da tua igreja, vá curando, vá sarando, vá libertando, vá transformando, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os teus filhos nesta noite. Abençoa a tua igreja nesta noite. Pai, transforma vidas e liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Já é tempo de tomar uma atitude. Não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará, e onde estão os frutos? Levante, não temas, você é chamado. O ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga, sou fraco, não posso fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber o que você tem pra lhes dar. Não temas, não pare, multidões estão olhando pra você. Proclame e fale, conte ao mundo o que Deus pode fazer. Já é tempo de tomar uma atitude. Não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará, e onde estão os frutos seus? Levante, não temas, você
fazer.
Chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos irão voltar. O povo de Deus. Te darei o livramento, pois somente com presentes eu te darei vitória.
nossas vidas. Eu sou muito grato a Deus por ter participado desse pré-congresso como secretário de missões. Agradeço o meu pastor por ter nos confiado essa responsabilidade e ao mesmo tempo lhe peço perdão por não ter correspondido à altura, mas as lutas foram muito grandes. Quando eu olho para o texto e vejo o salmista falando que quem com lágrimas semeia, a gente dá para entender o que é fazer missões. Mas a alegria está justamente aí, ver o povo de Deus se alegrando, o povo de Deus sendo abençoado, e eu louvo a Deus por tudo isso. Quero agradecer também a irmã Vanessa pelo trabalho incansável, pela beleza, por tudo isso. Só Deus, irmão, só Deus para nos dar essa graça, essa vitória. E eu fico feliz e louvo a Deus pela vida do meu pastor, por o inimigo tem tentado lhe ferir, mas a oração do povo de Deus, ela é muito forte. E o povo de Deus, quando ele ora, uma certa vez eu estava lendo um livro, e o escritor ele diz que o inimigo, ele zomba das nossas pregações, ele ri dos nossos louvores, mas ele corre adiante das nossas orações. E se o povo de Cararanduba entender isso e orar, nós seremos mais do que vencedor, porque Deus tem vitória para o seu povo. Agradeço a Deus e a todos vocês, muito obrigado por tudo e que Deus nos abençoe. Vamos continuar orando, irmãos, pelo nosso pastor, para que Deus lhe ressacie, para que Deus lhe restaure a sua saúde, para a glória do seu nome. Amém.
aqui para nós orarmos, agradecer ao Senhor por essa grande e abençoada apresentação, programação, nosso pré-congresso. Que Deus não deixe cair nenhum, que o congresso venha aí prometendo muita bênção, muita vitória, muito mover de Deus. Aleluia. Muita gente que não está aqui hoje vai estar no congresso, crente, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus.